A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro. Você está na Logos Ensino Superior de Teologia, no curso de liderança. E nós vamos iniciar este curso com uma disciplina. E eu gostaria de falar o nome da disciplina. Você vai ter que decorar o que é essa disciplina. A disciplina é Introdução à Teologia. Eu serei o professor seu, então, durante todas essas aulas virtuais que você estará comigo. E eu gostaria, inclusive, que você pudesse ver no nosso site, ou aonde a Logos estiver a produzir para você, as nossas AVAs. As AVAs são aulas em vídeo apresentação, em que vocês terão também essas mesmas aulas, mas mais ampliadas, escritas. Então, eu vou pedir a você que você possa estar a olhar também as nossas AVAs. Mas vamos lá, nós estamos entrando nessa disciplina que é a primeira disciplina de 14 disciplinas que o curso de liderança tem. E como eu disse, eu serei seu professor. Então, esteja aí vendo esse vídeo. Se você precisar, pare o vídeo, certo? Mesmo no caso das AVAs, pode acontecer a mesma coisa. Às vezes você não entendeu bem, você dá uma parada e ouve de novo. Olha, às vezes tem alguma coisa escrita que você quer ver de novo, né? Às vezes você quer parar porque você quer ler na Bíblia. A Bíblia deve estar do seu lado aí, junto. Amém? Bom, eu queria primeiro mostrar para você, está aí com você, o nosso lema. E esse lema você vai ver várias vezes nas nossas videoaulas, nas nossas AVAs, né? O nosso lema é o lema da Logos, que é um lema que nos lembra uma doutrina fundamental do cristianismo, que nós chamamos de Trindade. Veja o nosso lema. O lema é este. Deixa eu ler com você. Logos é Deus Pai se revelando ao homem. Logos é Jesus Cristo salvando o perdido. Logos é o Espírito Santo nos ungindo para ir e testemunhar. Preste atenção. Nós acabamos de dizer uma das coisas fundamentais da fé cristã: Pai, Filho e Espírito Santo. É aquilo que nós em teologia chamamos de trindade, né? Não tem esse termo na Bíblia, trindade, não existe isso. Isso quem inventou fomos nós, a igreja. Mas veja, Logos, quando a Logos apresenta esse lema, nós queremos apresentar para você e queremos que nesse curso também de liderança, você tenha firme no coração aquelas doutrinas fundamentais. E uma fundamental é saber quem é Deus. E Deus se manifesta de forma trina. Amém? Bom, nós iniciamos aí já a teologia. Esse curso é a introdução à teologia, né? E isso é o que eu acabei de falar, já é teologia. Mas eu quero também me apresentar um pouco a você. E eu sou o pastor Marco Antônio de Castro Faleiro. Eu tenho uma esposa chamada Lilian. Nós somos casados, agora nós estamos em 2020, né? E nós somos casados há 31 anos, temos 2 filhas, né? Eu sou pastor, já fui pastor em 11 igrejas, e iniciei 6 igrejas dessas 11 que eu fui pastor. Já fui pastor em algumas nações, né? Lá no Brasil. Eu sou brasileiro, né? Do estado de Minas Gerais, da província de Minas Gerais, a cidade de Belo Horizonte. E eu estou no Evangelho já há 45 anos, que eu nasci de novo, que eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Mas eu tenho 55 anos, né? Aqui em Angola, alguns me chamam de mais velho. Eu, às vezes, não me sinto tão velho, né? Mas eu já tenho um tempo de experiência. E como esse tempo de experiência, eu quero compartilhar com você esses muitos estudos que eu tive no preparo meu teológico, porque eu também sou bacharel em teologia, eu sou mestre em teologia sistemática e eu tenho um doutorado na área da teologia da ciência da religião. Também eu tenho uma pós-graduação em hermenêutica e mais algumas outras pós-graduações que eu tenho, mas tudo isso que eu tenho é para o quê? É para a honra e glória do Senhor. Não me faz maior do que você eu ter isto. Eu só me preocupei em me preparar melhor para honrar o Senhor Jesus. Aí você pode dizer, mas eu preciso disso, professor?
Se Deus lhe mandar ter, tenha. Por que não ter? Veja o apóstolo Paulo, que era um doutor em teologia. Ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. Veja Moisés, que foi príncipe no Egito. Ele foi general, foi príncipe do Egito, e ele escreveu a base de toda a Bíblia, que é aquilo que a gente chama de a lei, ou como os judeus chamam, Torá. Né? Então, Deus pode trazer para algumas pessoas um pouco, para poder compartilhar. E é isso que nós queremos dar a você. Então, agora você conhecer um pouquinho do seu professor, não é isso? Eu quero saber mais. Bom, então depois a gente pode conversar. Manda um e-mail para mim, né? Você vai ver meu e-mail e você pode conversar comigo. Amém? Eu, como professor, posso tirar e até ter uma relação com você. Mas eu queria agora mesmo entrar na área do que nós vamos falar, que é a introdução à teologia. E a minha pergunta a você é: você sabe o que é a teologia? Você já pensou nisso? Alguém já falou com você sobre teologia? Você tem um pensamento acerca de teologia? Teologia para você é uma coisa assim, errada? Eu já ouvi muitas pessoas virarem e falarem assim, até mesmo em pregações, pessoas virem e falam assim: eu não quero saber o que os teólogos dizem. Eu quero saber de Jesus. Eu quero saber da Bíblia. Mas quando você fala uma coisa dessa, é porque você não sabe o que é teólogo e nem sabe o que é teologia. Porque veja, teólogo é o que faz teologia. Tá certo? Então eu sou um teólogo. Então, o que é teologia? Nada mais é do que tudo que a igreja fez para estudar a Bíblia. Todos os livros que você tem, que você estuda, normalmente são feitos e devem ser feitos por teólogos, né? A Bíblia que está na sua mão, você acha que chegou até você como? Você acha que ela nasceu assim, de alguém que estava tendo uma revelação, e aí ela começou a traduzir a Bíblia do grego e do hebraico para você? Não. Foram pessoas que estudaram, foram teólogos. Então, não há nada de errado na teologia. Você que tem que entender o que é teologia. Nós sabemos que os ministros de Deus hoje, aqui em Angola, eles estão sendo obrigados a ter um curso de teologia. Então, é importante que você considere isso, que você considere essa realidade de você ter um curso bíblico ou teológico, porque nós não sabemos o que a lei angolana vai exigir. Mas vamos continuar em frente. Vamos entrar, então, dentro desse ambiente e fazer uma grande pergunta, que é a pergunta da nossa disciplina, para a gente fazer a introdução à teologia, que é: podemos estudar Deus? Como estudar Deus? Deus é estudável? Existe possibilidade de pegar Deus e colocar ele num laboratório e estudá-lo? Como nós podemos estudar a Deus? Você estará a ver alguns conceitos que eu vou passar, até alguns estarão escritos aí na tela para você ver, mas a primeira coisa que eu queria dizer para você é que você não pode estudar Deus. Ué, professor, então o que nós estamos fazendo aqui? O senhor falou sobre teologia, perguntou se Deus pode ser estudado e está respondendo que não pode estudar Deus. Então deixa eu responder para você: não. Você não pode estudar Deus. Sabe por que você não pode estudar Deus? Porque Deus é infinito. Quer dizer, Deus, ninguém consegue entender Deus. E nós somos finitos. Ou seja, nós somos limitados. Nossa capacidade de entender Deus é algo muito limitado. Nós não temos a possibilidade de estudar Deus. Uau, então o que eu estou fazendo aqui? Para que fazer um curso de teologia? Para que ir numa faculdade teológica ou fazer um curso de liderança com a Logos, se eu não posso estudar Deus? Bom, vamos entender então o que nós fazemos, porque existe uma maneira de estudar a Deus, e essa maneira de estudar a Deus parte primeiro pelo princípio do porquê estudar.
Veja, mais uma pergunta para você. Não aprendemos tudo através de uma vida de busca de Deus individual e na igreja? Não é assim que você conhece Deus? Não é através de você estar buscando a Deus e aí Deus começa a se revelar a você? Não é dessa maneira que você vai compreender quem é Deus? Então veja, aqui eu quero fazer a afirmação para poder nós entendermos o que eu estou a falar a você. Nós podemos estudar a revelação de Deus. Entenderam? Então nós não estudamos Deus. Nós estudamos a revelação de Deus. Quer dizer, o que Deus revela a nós é que nós estudamos. Deus dá para nós algo para ser estudado. Porque se Deus não desse alguma revelação, nós não teríamos a capacidade intelectual de compreender Deus, porque Deus é totalmente infinito, é eterno. Ninguém consegue compreender Deus. Se Ele não se revelar a nós, nós não conseguiremos compreendê-lo. Ele precisa de se apresentar em formas simbólicas, até em forma corpórea. Veja, a maior revelação de Deus à humanidade se chama Jesus Cristo. Ele se fez homem. E nós entendemos. A gente vê um homem e entende o que é o homem. O homem, ele fala, ele olha, ele tem cheiro. Então nós entendemos essa revelação de Deus. Mas existem outras revelações de Deus para nós. Deus deu revelações que nós estudamos. Aí nós estudamos essa revelação, e estudando essa revelação, nós vamos compreender quem é Deus. Mas mais uma pergunta para você. Como Deus se revela a nós? Então nós vamos ter que agora identificar, e nessa disciplina nós vamos começar a introduzir a teologia, porque ela estudou isso tudo. Ela fez várias matérias para poder pegar a revelação de Deus aonde que ela estiver e criar livros, criar didática, pedagogia em cima disso, para que facilite a compreensão, para que você possa crescer. Então veja, como Deus se revela. Primeira coisa que você deve anotar, se você tiver aí, eu acho que você deveria ter aí um caderno, anotar, ou se você está com o seu computador, esteja escrevendo nele o que eu estou a falar. Agora, você também terá um fascículo, ok? Você vai ter um fascículo e vai ser entregue a você, ou até já está disponível lá no site, ou na plataforma da Logos, e você então poderá pegar esse fascículo e ir acompanhando aquilo que eu estou a falar. Não só eu, mas todos os professores da Logos, tá? Nós vamos seguir a mesma metodologia didática para facilitar a sua compreensão. Mas a primeira coisa que você deve anotar, revelação de Deus começa por meio da natureza. Então a primeira revelação de Deus, ou como Deus se revela ao homem, é por meio da criação. O que Deus criou, aquilo que nós chamamos de natureza. Não é verdade? Olha para o céu. Você não vê Deus? Professor, mas eu não vejo o olho dele. Não, mas você percebe quem é ele, não é? Então, você olha os animais, você olha as plantas, você olha o globo terrestre, você sente o cheiro das coisas, o ar que entra em você. Você olha para o outro ser humano que é criatura de Deus. Enfim, a criação, ela é a primeira grande revelação. Na verdade, a criação é a revelação inicial de Deus. Quando Adão e Eva foi colocado lá no Éden, o que eles tinham uma revelação de Deus ali física, porque a Bíblia diz que eles andavam com Deus, eles passeavam com Deus. Mas quando Adão e Eva pecaram e saíram do Éden, eles já não tinham mais a presença de Deus física. Deus não vinha mais toda a tarde e conversava com eles. E agora? Como conhecer Deus? Adão e Eva podiam falar, e agora? Onde está Deus? O pecado os separava dele. Assim como nós, que somos filhos de Adão e Eva,
Todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Então, o fato é que aqueles homens, aqueles primeiros homens ali, começaram a olhar para as coisas criadas, os filhos deles, os netos deles, os bisnetos deles, até chegar a nós. E eles olham, as pessoas olham para tudo e falam: quem fez isso? Isso não pode ter nascido do acaso. É ridículo olhar para alguns cientistas falando que a criação veio do Big Bang, explodiu, e que aí depois de uma explosão a coisa se organizou toda, ficou tudo organizadinho por acaso. Foi assim por acaso. Já pensou? Pega uma bomba, põe lá, explode a sua casa e vê depois o que aconteceu, se vai virar uma casa melhor ou se vai ficar tudo desorganizado. É óbvio. A lógica da natureza é que houve organização. Alguém organizou o que está organizado. É ridículo pensar que tudo foi criado de uma evolução. Não. O que nós vemos na natureza é o perfeito se torna imperfeito. A natureza então foi criada perfeita por Deus. E o pecado tem feito a natureza ficar imperfeita. Mas quando o homem olha para a natureza, o homem percebe: opa, alguém criou isso. E quem fez foi muito inteligente, porque a coisa é fenomenal. Os cientistas, a matemática, a química, a física, quando veem todas as leis, eles falam: mas é perfeito a harmonia, quem criou isso? Os matemáticos ficam assustados com as suas fórmulas. Eles podem explicar a natureza por meio de fórmulas. Alguém criou isso, não foi o acaso, não. Foi um ser inteligente. E detalhe, maior do que a criação, porque o Criador é maior do que aquilo que Ele cria. Então Deus é maior do que tudo que você pode ver. É por isso que a Bíblia diz que os céus proclamam a sua glória e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Então a primeira grande revelação está na natureza. E a segunda grande revelação: Deus nos deu, muito tempo depois da criação, 1.200 anos antes de Cristo, ou 2.800 depois de Adão, um homem chamado Moisés começou a escrever um livro. E esse livro começou a ser escrito pelo próprio Deus. Ele estava lá no monte, e aí ele tinha já sido usado por Deus para libertar o povo do Egito. Vocês devem conhecer essa história, está na Bíblia. E aí esse homem, quando ele encontrou com Deus, Deus começou a escrever a Bíblia, os 10 mandamentos, escritos pelo próprio Deus. Aí Deus pegou aqueles primeiros escritos, pôs na mão de Moisés e falou assim: agora vai escrevendo aí. Moisés escreveu 5 livros e depois outros escreveram outros livros, até João, o último livro da Bíblia. Então eu estou falando da segunda grande revelação que foi dada para o homem depois de um tempo, mas que está hoje na nossa mão, que chama Bíblia. A Bíblia é outra grande revelação de Deus ao homem. Amém? Eu quero fazer uma outra pergunta para você. E quem prega a palavra de Deus? Porque tudo isso que eu falei é algo que agora precisa ser falado. Você precisa de falar para essa pessoa. Mas quem vai fazer isso? Será que vai ser os anjos? Será que vai ser a própria natureza? Bom, a Bíblia fala que a natureza prega. Porque as pessoas, quando olham a natureza, elas percebem: alguém fez isso. Então, até quem nunca ouviu falar de Jesus, nunca ouviu falar de Bíblia, ele percebe, Deus fala com ele por meio da natureza. Isso é uma verdade. Mas alguém precisa de falar o que a Bíblia chama de evangelho. O que é evangelho? Evangelho traduzido é boas novas. Então quem vai fazer isso? Os anjos. Bom, até que poderia ser, seria bem interessante os anjos descerem do céu e começar a pregar. Mas a Bíblia diz que eles não são os pregadores, e eles não vão pregar. Anjo, na verdade, significa mensageiro. Anjo vem, sim, com mensagem. Mas anjo não fala nada que Deus não permita que ele fale. E anjo só fala aquilo que a Bíblia Sagrada já tem como revelação. Mas isso é Conforme a Bíblia, Jesus enviou a igreja
para pregar para o mundo. Isso é o que a Bíblia nos ensina. A igreja é o único plano de Deus para a pregação do Evangelho. Você pode perguntar o que é a igreja? Veja, eu não vou entrar aqui nos aspectos doutrinários, isso aí vai ficar para vocês dentro do ramo da teologia sistemática, que é das doutrinas. Mas igreja é o corpo de Cristo, são as pessoas que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Então vamos falar igreja, não denominacional, mas igreja como o corpo de Cristo na face da terra. Então, olhando assim, segundo a Bíblia, quem prega, quem fala as boas novas é a igreja, não são os anjos. Os anjos, eles estão muito bem preparados. Deus é óbvio, Ele é o Criador, Ele não precisa de ser preparado, Ele já é. Mas nós precisamos de ser preparados. Você precisa de ser preparado. Você pode até virar para mim e falar assim: professor, eu já tenho o dom de Deus, né? Eu falo em línguas estranhas. Eu também falo em línguas estranhas. Eu também tenho o dom de Deus. Mas preste atenção, eu tenho que aprender. Ninguém nasce sem aprender. Você não nasce aprendendo tudo. Você precisa de aprender. E para aprender, precisa de ter mestre. Sabia? A Bíblia fala disso. Você é discípulo. Na verdade, é assim que nós somos chamados, discípulos de Jesus. Então, ninguém sabe tudo. Só Deus sabe tudo. E Deus vai revelar? Vai. É verdade que tem algumas revelações que são espirituais. Tem coisas que você, de repente, sabe que você nem sabe de onde que veio. Isso acontece. Isso é milagre. Porque o normal não é isso. O normal é você gastar tempo de estudar. E somos nós é que vamos falar essa mensagem para as pessoas. Nós temos que estar bem preparados. Ah, mas as pessoas já podem perceber que Deus existe. É verdade, elas podem perceber que Deus existe. De fato, elas podem. Mas a compreensão vem por meio da atuação do Espírito Santo através da igreja. O Espírito Santo vai usar a igreja para poder fazer com que a pessoa que percebe que existe um Deus, ou que percebe o amor de Deus por ele, porque todos nós somos atraídos pelo amor de Deus, o Espírito Santo é que usa a igreja para poder falar a verdade para a pessoa. Porque quem convence, isso é o que a Bíblia diz, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não é o pastor, não é você, não é a igreja. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Se ele não agir, se ele não convencer, você pode ser a pessoa mais bem preparada da face da terra, que não vai adiantar nada. Você não tem capacidade de convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo usa a sua igreja para falar as suas palavras. E para isso, nós temos que estar preparados. Conhecer a Deus é somente através de uma coisa fundamental: ser filho de Deus. E aqui eu quero continuar essa aula, mas eu tenho que começar essa primeira aula desse curso falando uma coisa muito importante para você. Você é nascido de novo. Porque veja, eu já estou na igreja, eu sou líder da igreja. Isso não te faz salvo. Não adianta você ser membro de uma igreja, você ser líder, você ter um cargo. Você pode até me dizer que expulsou um demônio. Eu lembro lá de Mateus capítulo 24, lembra? Quando Jesus falou: alguns em meu nome dirão, eu expulsei demônios, eu curei enfermos. Então isso não te salva não, porque Jesus disse: eu não conheço você, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então preste atenção, você tem que ter uma convicção individual, é sua. O seu pai não vai te fazer virar, ser filho de crente não é ser crente. Mas eu sempre fui na igreja, desde menino eu nasci, eu estava lá na igreja. Isso não te faz filho de Deus. Filho de Deus é adotado. A Bíblia diz: mas a todos quantos o receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus,
serem feitos, não eram. Nós não nascemos filhos de Deus, nós nascemos criaturas de Deus. Filho de Deus tem que nascer de novo, é o que Jesus disse para Nicodemos lá em João capítulo 3, tem que nascer de novo. Você tem então que aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. E aí acontece um milagre na sua vida e a sua natureza pecaminosa, porque o homem é mau, o homem nasce mau, o homem nasce pecador, e o salário do pecado é a morte. E quando nós morremos, se nós não aceitamos a Jesus, nós vamos para o inferno mesmo. Ah, mas a minha vida toda eu tive na igreja, sou até pastor. Isso não te salva. O que te salva é a sua convicção pessoal. Você tem que crer. Pastor, se eu morrer agora, para onde eu vou? Eu vou para o céu. Eu tenho certeza absoluta que se eu morrer agora, eu vou para o céu. Como? Eu tenho capacidade de me colocar no céu? Nunca. Não é isso que eu estou dizendo. Não é por obras, para que ninguém se glorie, mas pela graça sois salvos, mediante a fé em Jesus Cristo. Eu sou salvo porque Jesus disse que me salva, porque eu creio nas palavras de Jesus, e se Jesus disse que pode me salvar, eu acredito nele, ele me põe no céu, mesmo eu sendo um pecador, ele me purifica, ele me salva, e eu sou lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Isso que você tem que ter convicção. Senão você vai fazer esse curso aqui de liderança, e você vai ser um intelectual da fé, e daí? Isso não vai te ajudar em nada. Você pode até ajudar outras pessoas, mas a primeira coisa que você tem que ter convicção é que você é filho de Deus. E se você tem dúvida, agora, você tem qualquer dúvida, que se você morrer agora, você não sabe para onde você vai, procura o seu pastor. Fala com ele, pastor, ora por mim, eu preciso de aceitar Jesus. Ou então, quem sabe, é só quebrar uma dúvida que você tem no seu coração, porque alguém falou uma coisa contrária à palavra de Deus. Mas preste atenção, você precisa de ter convicção que é filho de Deus. Tendo essa convicção, a gente pode seguir em frente. É como a pergunta que eu faço, né? Como nos tornamos filhos de Deus? Nos tornamos filhos de Deus por meio do novo nascimento. Amém? Mas vamos continuar. A gente tem que seguir com essa disciplina, não é? Então, o conhecimento de Deus é algo que nós recebemos por causa de um relacionamento de Deus. Somente obtemos por meio do relacionamento com Deus. Você precisa de ter relacionamento com Deus. Professor, eu leio a Bíblia, mas você tem que ler todo dia. Você precisa de conhecer Deus, você e Deus. Você ora todo dia, você lê a Bíblia todo dia, ou você é aquele tipo de cristão que só lê a Bíblia quando você chega na igreja. Então você tem que ter um relacionamento pessoal com Jesus. Você precisa de ler a Bíblia, você precisa de orar, você precisa de você conhecer Deus, Ele falar com você, você ouvi-lo e você saber que Ele está falando com você. Isso é o que produz realmente conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, ele não vem só pelo que você consegue compreender no seu intelecto. Mas lembre-se, o seu intelecto, ele faz parte da compreensão, porque você é um ser racional. Então, você pode utilizar o intelecto ou a inteligência para poder compreender a revelação de Deus. Mas preste atenção, você precisa de ter relacionamento com Ele através de quem? Da igreja, o corpo de Cristo. Através da Bíblia Sagrada, essa revelação nos é dada. E a Bíblia está na igreja. E a igreja são pessoas. Sabe, hoje, com essa nova sociedade que a gente vive, tem cristãos que acham que podem viver o cristianismo fora da igreja. Eles podem só assistir os cultos da internet, tem a condição até de dar dízimo agora por meio da internet, e aí tem cristão que é desigrejado. Esse termo até estranho, né? Desigrejado. Mas já tem muitos cristãos. Nos países, por exemplo, da Europa, lá dos Estados Unidos, são muitos os que acham que podem ser cristãos por meio da internet.
e não ter relacionamento pessoal. Não, você tem que ter relacionamento presencial. Você precisa de estar junto com a igreja, porque Deus usa a igreja para te fazer crescer. Veja, você batizou? Se você não batizou, você deve se batizar. Mas preste atenção, vamos falar do crente que está na igreja e é batizado. Como é que ele foi batizado? Você acha que ele chegou no rio, na piscina, ou em qualquer lugar? Ele chegou lá, entrou dentro e falou assim: eu me batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim que ele fez? Funciona? Não. Por que não? Porque você é batizado, ou seja, alguém te batiza, a igreja é que te batiza. Você não consegue ser cristão sozinho. Ah, mas a internet está cheia de pregador. Está cheio de pregador bom e cheio de pregador ruim. Quem é que vai ser o que vai te ajudar a discernir o que é certo e o que é errado? O corpo de Cristo que você faz parte. Então preste atenção. Olha, tudo isso que eu falei para você é teologia. Está percebendo? Isso é teologia. Tudo isso que eu posso compartilhar para você está disponível em livros. Os pastores, durante 2000 anos, estiveram estudando, analisando, escrevendo, criando fórmulas, criando métodos, para que você possa crescer. Isso é teologia. Nós estamos na disciplina Introdução à Teologia, porque o primeiro passo que eu tenho que ter é quebrar qualquer preconceito que você tenha contra a teologia. Tem pessoas que fazem literalmente uma discriminação contra teólogos, como se os teólogos fossem um grupo de endemoniados. Não, é lógico, você pode ter teólogos cheios do Espírito Santo e teólogos que são endemoniados, como você pode ter pastores cheios do Espírito Santo e pastores que são mercenários. Isso é verdade, não é verdade? O fato é que você tem que distinguir as coisas. Então, o primeiro passo é, quebre esse, se você tem, eu espero que não tem, mas se tem, quebre esse preconceito que foi criado por pessoas que não conhecem o que é teologia. Porque teologia é tudo isso que você faz na sua igreja. Quando você ensina a Bíblia, você está sendo um teólogo. Talvez você não tenha um credenciamento de ensino superior, de uma faculdade, mas a partir do momento que você estuda a Bíblia, você já é um teólogo. Você já está fazendo teologia. Tudo que o povo de Deus, seja Israel, seja a igreja, acumularam durante 3.000 anos, está disponível para você nessa matéria que nós chamamos na ciência de teologia. Porque a ciência, ela foi, na verdade, essa academia dos dias atuais, que você vê lá, psicologia, sociologia, antropologia, gestão, medicina, com a biologia, tudo isso, todas essas coisas que estão na universidade, tudo isso nasceu, sabe aonde? Na igreja. Esse sistema acadêmico que você vê no mundo hoje, quem criou foi a igreja. A igreja criou a academia com teologia, direito, engenharia, medicina. Tinha os 4 principais disciplinas. Mas a teologia, nos tempos da Idade Média, era a base de toda a ciência. Preste atenção. Todos os que formavam no ensino superior sempre tinham teologia como base. Essa é uma matéria. Depois, nos idos da Idade moderna, 1800, que começaram a tirar da teologia psicologia, sociologia, antropologia, saiu tudo da teologia e criaram um monte de matérias separadas e até alguns até sucatearam a teologia. Tem país que nem aceita a teologia como um ensino, como uma matéria superior, como infelizmente agora em 2020 acontece com Angola. Angola não aceita a teologia como uma disciplina de ensino superior. Mas o mundo tem muitos países que aceitam. Mas a questão não é nem essa. A questão é que, aceitando ou não, é o nosso material de estudo. É o que nós fizemos. São os nossos livros. E nós vamos continuar a fazer teologia, seja tendo academia ou não tendo academia, as igrejas continuam e as igrejas continuam estudando a Bíblia Sagrada e trazendo conhecimento para o corpo de Cristo e preparando o corpo de Cristo.
É verdade que existem muitas religiões na Terra, isso é um fato. Mas lembre-se de uma coisa, nós somos cristãos. E nós sabemos que a única religião que salva é Jesus Cristo. Na verdade, o termo religião significa religare. Fomos nós que inventamos esse termo. Ele vem do latim, religare, ou seja, religação. Mas preste atenção, a única religião que salva chama Jesus Cristo. E as outras religiões? As outras religiões são um engano. Como, professor? Porque a Bíblia diz, Jesus Cristo disse, Jesus que disse isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, e ninguém é ninguém mesmo, não tem nenhum alguém fora do ninguém. Ninguém vem ao Pai se não for por meio de mim, Jesus Cristo. E Buda, ele não salva. E Confúcio, ele não salva. E Mohamed do islamismo, ele não salva. E as pessoas que seguem ele estão enganadas. E quem vai ajudar elas a sair do engano? Nós. Nós vamos pregar a verdade. Nós vamos levar aquilo que eles precisam de entender, porque só existe uma forma de se chegar no céu, por meio de Jesus Cristo. E nós temos o livro mais magnânimo, mais perfeito, o maior best-seller de toda a humanidade. Nós temos a Bíblia Sagrada nas nossas mãos. E hoje nós temos Bíblia até em computador, em pendrive. Nós temos várias formas hoje de trazer Bíblias traduzidas em várias línguas. Mas lembre-se, existem muitas religiões na Terra. Mas nós sabemos que as religiões é a maneira do homem tentar encontrar Deus, mas eles não vão conseguir encontrar Deus sem Jesus Cristo. Existe uma frase que eu queria ler para você, uma frase de Thomas Arnold, em que ele fala sobre a grande diferença do cristianismo e as outras religiões. Ele diz, a diferença entre o cristianismo e as outras religiões consiste na prática de que nas demais religiões, ou nas outras religiões, vê-se o ser humano em busca de Deus. E no cristianismo, vemos Deus em busca do ser humano. Aqui está a diferença do Evangelho. Nas religiões, o homem busca alcançar Deus. O homem busca entender Deus. No cristianismo, Jesus veio ao mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é Evangelho, a boa nova de que Deus veio ao mundo, se fez um de nós, e a salvação é por meio dele. Foi Deus que veio ao homem. Isso está lá na Bíblia desde o início, querido. Adão e Eva, quando eles pecaram, eles fugiram de Deus, eles se esconderam de Deus, eles tiveram vergonha do que eles fizeram. Foi Deus que veio e falou, onde estás? Adão, aonde vocês acham que Deus não sabia onde que Adão estava? Vocês acham que Deus não sabia o que Adão tinha feito e Eva tinham feito? Ele sabia, ele é Deus, ele sabe tudo, ele tinha visto. Mas aquilo dali é oportunidade. É assim que Deus é. Ele veio e falou assim, Adão, onde é que você está? Aí Adão colocou culpa na mulher, a mulher colocou culpa na cobra, a cobra não tinha como falar, não tinha, então recebeu a maldição. O fato é que o homem sempre, quando ele é confrontado do seu pecado, ele quer colocar a culpa nos outros. E o homem foge de Deus por causa do seu pecado. Mas esse é o Evangelho e a religião verdadeira, Jesus Cristo. Ele veio ao mundo para salvar o perdido, que somos nós. Porque todos pecaram. Todos, eu, você, todos. Não existe um homem que não pecou, só Jesus não pecou. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O cristianismo é uma religião para os homens, mas a igreja sabe que o cristianismo é a única religião que salva, pois o único caminho para Deus e a única salvação é Jesus Cristo, como ele disse e eu falei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por meio de mim. Então eu queria terminar essa aula agora, essa primeira aula, e dizer para você, nós estamos sendo introduzidos em teologia, eu espero que você esteja em todo esse curso, mas eu também espero,
que acima de tudo, a primeira coisa, você tenha convicção do seu novo nascimento. Deus te abençoe. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Introdução à Teologia, do curso de liderança na Logos Ensino Superior de Teologia. Deus abençoe você, em nome de Jesus. E eu queria deixar algo que eu sempre gosto de deixar nas minhas aulas, principalmente as minhas aulas presenciais. Nós, ao terminar, eu gosto de dizer: seja feliz, mas faça alguém feliz. Porque ser feliz só para a gente não serve nada. Eu quero ser feliz também para abençoar os outros. Então, seja feliz, mas faça alguém feliz. Em nome de Jesus, eu te abençoo e muito obrigado por estar aqui conosco. Amém.